Bem-vindos novamente aos vídeos do C# e desta feita para regressarmos um pouco atrás à classe Directory, isto porque vamos necessitar dela para o exercício que vem a seguir, que é mostrar uma nova classe que é o Path de caminho. Ora bem, nós vimos que nós podíamos obter, por exemplo, os ficheiros da pasta, eu pus parta, lindo, vou aqui alterar o texto, neste caso vou alterar para pasta, cada vez pior, ok, pasta 1, isto porquê? Porque a pasta 1 tem já vários ficheiros lá dentro, ok? Então vou utilizar a pasta 1 para ir buscar os meus ficheiros todos, e eu vi que podia fazê-lo da seguinte forma, string, e isto já foi visto no outro vídeo, ficheiros, let, é igual a directory.getFiles, e agora vou dizer qual é a string, e neste caso a minha string vai ser, eu vou alterar aqui pasta, e vou alterar aqui ficheiros, pasta 1, ok? E então agora vou colocar aqui pasta. Ok, portanto, com esta linha de código o que vai acontecer, eu vou buscar todos os ficheiros que existem dentro da pasta, que neste caso está aqui definida pasta 1, certo? Posso depois apresentá-los então na minha lista, por exemplo, com o ciclo for each. For each, nada disto é novo, string ficheiro em ficheiros lista.items.add ficheiro, ok? Portanto, nada de novo, vai buscar os ficheiros dentro da pasta que está definida lá em cima, vai depois percorrer cada um dos itens e vai apresentá-los na lista. Vamos ver se é isso que acontece, se não há erros, e executar, cá está. E, portanto, estão apresentados aqui os ficheiros. O grande problema aqui é o seguinte, reparem que os ficheiros são-me apresentados, mas conjuntamente com todo o caminho que é necessário para lá chegar, para chegar a cada um deles. Ora, vamos imaginar a situação em que eu digo assim, não, mas eu quero só saber qual é o nome do ficheiro, não quero nada disto que aqui está. Ora, seria muito interessante, e eu estou-me a rir porque numa fase inicial e desconhecendo algumas das classes da Net Framework, muitos utilizadores, incluindo eu, claro, utilizavam algumas artimanhas para conseguir lá chegar, por exemplo, sabendo que o ponto final seria, o último ponto final seria onde começava a extensão do ficheiro, íamos procurar qual era o último ponto final para tentar e depois sacar ali o texto que está ali no meio com um substring ou com uma situação qualquer, ou com um método qualquer associado às variáveis string, e de repente surge a classe Path, que neste caso eu vou aqui abrir e fechar as chavetas para poder colocar aqui o Path. E Path é uma classe que pertence ao namespace system.inout, e esta classe realiza operações relacionadas com ficheiros e com pastas. E que operações é que ela realiza? Vejam bem o que é que isto faz e a trabalheira que isto facilita. Vamos imaginar que, por exemplo, eu quero saber apenas dos meus ficheiros todos que eu apanhei, eu quero saber apenas o nome e extensão do ficheiro. Então eu posso escrever path, e agora abrir ponto, e agora sim, ponto, e escolher o método que eu quero. E então reparem no get, na quantidade de gets que eu aqui tenho. Get directory name, get extension, get file name without extension. E portanto, por exemplo, se eu quiser o nome do ficheiro só, eu quero get file name, é evidente qual é o parâmetro que eu vou passar lá para dentro, é o ficheiro, é o nome. Ok? E depois cá está, este parênteses fecha aquele, este fecha aquele ficheiro, e reparem a diferença. Ok, vamos executar, e cá está, os ficheiros limpinhos. Se eu não quero, por exemplo, a extensão, então muito fácil. Em vez de utilizar o getFileName, getFileName without extension, ir buscar o nome do ficheiro sem a extensão. E reparem então, e executar, e cá está, aparece-me o nome dos ficheiros, mas a extensão é completamente ignorada. E por aí fora, isto, reparem que
a classe path contém um vasto conjunto de métodos, mas todos eles giram em torno destas diferentes possibilidades, isto é, ter ou não ter o fecheiro, só o nome do fecheiro, só a extensão do fecheiro. Eu, por exemplo, eu posso ir buscar as extensões dos fecheiros. Deixem-me cá ver. Get extension. Ok? Ir buscar a extensão do fecheiro. E reparem, então, o que é que ele vai fazer? Em vez de me apresentar os nomes dos fecheiros, vai-me buscar a extensão dos fecheiros todos, incluindo com o ponto. E eu posso depois associar estes valores. E atenção que eu estou a fazer isto não porque tenha usado aqui um getFiles. Eu, se, por exemplo, tiver aqui uma string, e vamos aqui aproveitar este método. Se eu tiver aqui uma string de file é igual a, e agora reparem, c2 windows test.txt. É um fecheiro que não existe, ok? Mas eu defini esta string. Se eu quiser que o meu label resultado.txt apresente apenas o nome do fecheiro que está aqui descrito nesta string, eu posso utilizar a mesma o path. path.getFilename e depois digo-lhe que é para ir buscar aquela string que ali está do file. E reparem, vamos agora não olhar para aqui, mas olhar para o label e cá está, test.txt, quando na realidade o file é bastante mais extenso. Portanto, path genericamente o que permite é pegar na definição habitual de uma string path, isto é, de um caminho para um determinado fecheiro, que pode conter pastas, múltiplas pastas, subpastas e depois o nome do fecheiro, e consegue analisar então este valor e subtrair-lhe determinadas porções e retorná-las em valores de string. Para quê? Para que eu depois as possa utilizar para as mais diversas finalidades. Eu posso querer apenas listar um conjunto de fecheiros e não, por exemplo, a sua extensão completa. E, portanto, imaginem o que era, por exemplo, querer saber quais são os fecheiros de uma determinada pasta e, de repente, aparecia-me o caminho completo para chegar a essa pasta. Não faz absolutamente sentido nenhum. E, portanto, genericamente, path tem esta aplicação. Ok. Há, no entanto, aqui uma outra utilização muito interessante que o path nos permite e que é o seguinte. Como qualquer utilizador um bocadinho mais, mais expedito da informática sabe, há determinados caracteres que não podem ser utilizados na identificação de fecheiros, como por exemplo as barras, o ponto de interrogação e por aí fora. Ora, muitas das vezes nós não somos obrigados a saber exatamente de cor quais são esses fecheiros. E existem mais fecheiros, ou melhor, esses caracteres. Existem mais caracteres do que propriamente essa meia dúzia deles que nós estamos mais habituados, das barras e dos dois pontos e por aí fora. Existem mais. Ora, uma das formas de nós sabermos quais são e de até podermos criar uma coleção dentro do nosso programa que impeça que, por exemplo, determinados caracteres sejam introduzidos, e iremos certamente ter oportunidades de, em vídeos mais práticos, ver como é que nós podemos impedir que se introduzam determinados caracteres. Dizia eu então que o path pode ajudar-nos a fazer essa filtragem. E para isso nós vamos escrever o seguinte: char, isto é, vamos criar um array de chars, caracteres, é igual a path.getInvalidFileNameChars. Isto é, vai buscar os caracteres que não se podem usar na definição de nomes de fecheiros. Okay? Reparem que o que ele me diz é que retorna uma string do tipo char, e daí eu ter definido char. Falta-me ali um elemento no início que é atribuir um nome, neste caso caracteres, e agora reparem, eu posso fazer o seguinte: lista.items.clear, que é para apagar a lista. Eu sei que ela vai carregar aqui coisas, não me apetece apagar agora. E agora vou fazer o seguinte: for each char c in caracteres. Isto é, por cada caractere, eu até posso escrever aqui caractere, era só para abreviar, por cada caractere dentro dos caracteres, ele vai adicionar a lista. Lista.items.add caractere. Ok? E reparem o que é que vai acontecer então. Quando eu executar agora o meu código, vou aqui clicar em executar e ele vai-me apresentar aqui todo o tipo de caracteres
que eu não posso utilizar na identificação dos meus ficheiros. E atenção a um pormenor importante. Há aqui esta representação estranha de caracteres. Isto tem a ver com códigos ASCII. Não vamos agora falar em códigos ASCII, porque são os códigos dos caracteres, uma vez que os caracteres têm um código ASCII que vai de 0 até 255, portanto são 256 caracteres possíveis. Há caracteres que não podem ser utilizados, genericamente eles estão aqui em cima e ao fundo, cá estão as barras, os 2 pontos, não podem ser usados, mas atenção que há aqui valores de código ASCII que também não podem ser usados dentro de caracteres e que nós desconhecemos. E então esta é uma forma segura de, utilizando o sistema Path, conseguirmos criar uma coleção de caracteres que são inválidos para a atribuição de nomes a ficheiros.